Prepare-se para descobrir um príncipe em Nova York como você nunca viu antes. Por trás das risadas e do romance há segredos, curiosidades e anedotas que vão deixar você de boca aberta. Desde transformações impossíveis de Eddie Murphy até referências ocultas que poucos percebem. Fique, porque o que você vai descobrir vai fazer você ver este filme com outros olhos. Número 15. O Rei e seu caminho para a glória curioso, mas verdadeiro. Antes de ser persuadido a ser o rei, Jones queria interpretar Clell McDowell, o dono do restaurante que sempre está escapando dos advogados do McDonald's. O produtor disse algo como: Não, você tem que ser o rei. Precisamos da sua voz e presença para dar autoridade a tudo." E não é que eles estavam certos. Jones transformou o rei em um personagem cheio de força e dignidade, e alguém que se respeita só de vê-lo na tela. Além disso, deixou frases que até hoje os fãs repetem com carinho, e, sem querer, esse papel foi um trampolim direto para o seu futuro em O Rei Leão. Porque sim, Hollywood às vezes parece casual, mas tudo está conectado. Número 14. Homenagem secreta a Richard Pryor. Um detalhe curioso que quase ninguém percebe. O nome do reino, Zamunda, não surgiu do nada. É uma homenagem secreta a Richard Pryor, um dos ídolos de Eddie Murphy. Originalmente chamava-se Zamuda, uma referência a uma rotina de comédia de Pryor, e Murphy adaptou o nome para que soasse mais como um país real e não como uma piada de stand-up. Eddie, que cresceu ouvindo os discos de Pryor, queria prestar uma homenagem discreta. Então, sempre que alguém diz Zamunda, sem saber, está lembrando de Richard Pryor. Um pequeno detalhe, quase invisível, mas com um valor enorme para os fãs da história da comédia. Número 13. Saul, uma piada com profundidade cultural. Agora vamos falar de Saul, aquele idoso judeu que discute sobre boxe como se fosse a coisa mais importante do mundo. Ele não é apenas um personagem engraçado, é um comentário cultural inteligente. Nos tempos de vaudeville, artistas brancos se pintavam de preto para zombar dos negros, o temido blackface. John Landis, o diretor, decidiu inverter essa história. E o que ele fez? Colocou um ator negro interpretando um idoso judeu com todo o respeito e cuidado possíveis. O efeito foi imediato. O humor surge da inversão de papéis, mas também mostra a habilidade de Murphy para se transformar. Ele não só muda o rosto, muda a postura, a voz, a energia. Cada cena com Saul é uma explosão de criatividade. Há uma mostra de como uma boa maquiagem e um grande ator podem transformar uma piada simples em uma obra-prima de atuação. Número 12. Um requisito insólito para o filme Vamos Situar. 1987, Hollywood e Eddie Murphy. O cara estava arrasando nas bilheteiras como ninguém. Tudo o que tocava virava ouro. Atrapado no Passado, Super Detetive em Beverly Hills, até O Príncipe de Zamunda foi um sucesso. Então, quando chegou com Um Príncipe em Nova York, ele deve ter pensado: perfeito, vamos gravar isso agora mesmo. Pois é, não, nada disso. Os executivos da Paramount colocaram uma condição que hoje nos faria rir e ficar indignados ao mesmo tempo. Não faremos o filme se não houver um ator branco. Sim, até com Eddie Murphy sendo a maior estrela do planeta. Imagine a cara de Murphy e de Arsenio Hall, seu inseparável companheiro de comédia, recebendo essa notícia. No final deram uma lista com 3 nomes e eles escolheram Louis Anderson. Maurice, o personagem dele não é exatamente central, é o cara simpático do McDowell's, mas era a chave para que o filme existisse. O irônico é que esse mesmo filme acabou arrecadando 288 milhões de dólares no mundo todo, tornando-se um dos maiores sucessos da história do cinema com um elenco quase completamente negro. Tudo isso por causa da absurda paranoia do estúdio de que o público não iria assistir ao filme se não houvesse um rosto branco na tela. Hollywood, amigos, às vezes parece um universo paralelo. Número 11. A magia da maquiagem. Agora vamos para algo realmente divertido. Eddie Murphy nunca foi de fazer as coisas pela metade. Neste filme, ele não se contentou em interpretar o príncipe Akin, não. Aí ele decidiu se multiplicar como se fosse um feitiço. Clarence, o excêntrico dono da barbearia,
Randy Watson, o cantor que ninguém lembra de chocolate, e Saul, o idoso judeu que discute sobre boxe como se não houvesse amanhã. A maquiagem era tão perfeita que ninguém o reconhecia, nem mesmo andando pelos corredores do estúdio. Na verdade, há uma história que parece saída de uma comédia romântica. Murphy, disfarçado de Saul, passeia de carrinho de golfe pela Paramount, se aproxima de uma senhora e, com sua voz normal, diz: "Olá, sou Ed Murphy." Ela, convencida de que ele era o simpático velhinho, lhe dá seu número de telefone. Nem John Amos nem ninguém do elenco conseguiram reconhecê-lo. A culpa não é só de Murphy, embora tenha muito a ver com seu talento inato. Por trás dessa transformação estava Rick Baker, um mestre da maquiagem que literalmente o transformou em outra pessoa. E não estamos falando de uma simples mudança de rosto, estamos falando de alguém que podia flertar com senhoras sem que ninguém soubesse que era o príncipe de Zamunda por trás do disfarce. Isso, meus amigos, é magia de Hollywood misturada com arte e dedicação. Número 10. O duelo de dança que nunca foi agora. Vamos voar na imaginação? Imagine um duelo de dança entre Michael Jackson e Prince no meio do filme. Sim, dois dos maiores artistas de todos os tempos se enfrentando em um cameo que teria feito história. Isso foi o que se rumoreou por anos. A ideia era perfeita. Ambos artistas, no auge da fama, compartilhando tela e mexendo com o mundo com seus passos de dança. Mas, como geralmente acontece em Hollywood, a realidade é outra. As agendas dos dois eram impossíveis de conciliar, e no final isso nunca aconteceu. Mesmo assim, a ideia permaneceu como uma lenda urbana, o que teria acontecido se... que fascina gerações de fãs. Imaginar isso hoje é quase como ver um videoclipe perdido. Os dois gênios, cara a cara, fazendo Nova York tremer. Não aconteceu, mas a fantasia perdura, e isso já faz parte da magia do filme. Número 9. De Zamunda a Pride Rock. Vamos falar agora sobre James Earl Jones e Madge Sinclair, os pais de Akeem, os reis de Zamunda. A química entre eles era tão forte que a Disney os contratou 6 anos depois para interpretar Mufasa e Sarabi em O Rei Leão. Sim, os mesmos reis africanos, mas agora em um reino de animais. Poético, não acha? 2 atores interpretando reis africanos em mundos distintos, mas sempre com a mesma majestade. Infelizmente, a Madge Sinclair faleceu em 1995, um ano após o lançamento de O Rei Leão. James Earl Jones, no entanto, continuou emprestando sua voz por décadas, deixando um legado que conecta Zamunda a Pride Rock de forma quase mística na memória dos fãs. É uma homenagem invisível, mas poderosa que muitos não percebem ao assistir ao filme pela primeira vez. Número 8. A filmagem caótica. Filmar um príncipe em Nova York não foi exatamente um passeio no parque. Ed Murphy havia deixado de ser o jovem promissor de Atrapado no passado e se tornado uma superestrela mundial. Com isso chegaram as mudanças. Atrasos, exigências, atitude de diva. A filmagem se tornou uma verdadeira montanha-russa. John Landis, o diretor, estava à beira da desesperança. Houve dias em que ele disse a Murphy que, se continuasse assim, abandonaria o filme. Imagine a tensão. A Arsenio Hall, vendo a situação descontrolada, tentou mediar da maneira mais curiosa. Deu a Murphy uma garrafa de vodka. Murphy, que normalmente não bebia, a tomou inteira e passou horas pagando a conta no banheiro do set. Sim, como você ouviu. Mesmo assim, apesar de todo o caos, o resultado foi memorável. Essa combinação de talento, loucura e perfeição fez com que Murphy brilhasse em cada cena, mostrando que até os grandes gênios podem ser um pouco impossíveis, mas imprescindíveis para a magia do cinema. Número 7. Uma homenagem secreta aos mendigos. Um detalhe que muitos espectadores provavelmente passaram despercebido. Os mendigos a quem Akeem dá dinheiro em Nova York não são simples figurantes. Na verdade, são Ralph Bellamy e Donna Mesh, os mesmos banqueiros falidos de Atrapado no passado. Sim, aos mesmos que tentaram destruir Billy Ray Valentine e que 5 anos depois, em Um Príncipe em Nova York, se cruzam novamente na história, mas desta vez recebendo uma segunda chance.
O detalhe é tão sutil que até a trilha sonora faz uma referência ao filme anterior. É como se Murphy e Landis estivessem dizendo: sim, existe um universo compartilhado aqui, e a justiça cinematográfica sempre chega. Essa cena é um pequeno presente para os fãs atentos, um easter egg que prova que o karma também funciona em Hollywood e que até os vilões podem ter seu momento de redenção, pelo menos na frente de Akin. Número 6. McDowell's, um local real. Lembra do McDowell's, o local onde Akin trabalha e onde ocorrem várias cenas memoráveis? Pois é, não era um cenário de papelão, era um Wendy's de verdade, localizado no Queens, que foi transformado temporariamente para o filme. A produção o decorou com arcos dourados falsos e pronto, McDowell's ganhou vida. Durante 25 anos, aquele local se tornou um destino de peregrinação para os fãs. Gente de todo o país ia lá tirar fotos imitando Akin varrendo o chão ou Lisa entrando para o seu encontro romântico. Em 2013, o McDowell's foi demolido e substituído por um complexo de luxo de 15 milhões de dólares, mas a lenda do local ainda vive. Para aqueles que cresceram assistindo ao filme, aquele prédio era quase um santuário do cinema dos anos 80. Número 5. A multiplicidade de Eddie Murphy. Antes de Um Príncipe em Nova York, Eddie Murphy era daqueles atores que conquistavam o público com um único personagem, um só por filme. Mas nesta história, ele decidiu fazer algo totalmente diferente: se multiplicar. Sim. Como se tivesse superpoderes, ele se colocou na pele de 4 personagens diferentes. Tínhamos o príncipe Akin, claro, mas também Clarence, o excêntrico dono da barbearia, Saul, o idoso judeu que discute sobre boxe, e Randy Watson, o cantor esquecível e apaixonado de chocolate. Cada um tinha sua própria personalidade, sua maneira de falar, seus gestos, tudo completamente distinto. Era um espetáculo de versatilidade que fazia com que cada aparição fosse um presente para os espectadores. O mais incrível não era apenas a ideia de interpretar vários personagens, mas como Murphy o fazia de maneira tão convincente que quase ninguém percebia que era a mesma pessoa. Tudo estava nos detalhes: maquiagem impecável, próteses, perucas, lentes de contato e, acima de tudo, sua habilidade de transformar a voz e os gestos. Esse era o verdadeiro poder de Eddie: desaparecer dentro de um personagem e reaparecer em outro sem que o público suspeitasse. Essa experiência foi um ponto de virada em sua carreira. Graças à confiança que ganhou interpretando 4 papéis diferentes pela primeira vez, ele conseguiu criar sua marca pessoal no cinema. Filmes posteriores como O Professor Aloprado, Norbit e muitos outros surgiram diretamente dessa magia que ele descobriu na barbearia de Zamunda. Desde então, interpretar múltiplos personagens se tornou sua assinatura, e cada novo personagem era um desafio que Eddie assumia com entusiasmo e criatividade. Número 4. Uma piada com referências a raízes. Mas o filme não brilhou apenas pelas atuações. Ele estava cheio de camadas e detalhes escondidos. Por exemplo, há uma cena na barbearia onde Saul chama Akin de Countinti. A maioria dos espectadores ri, segue com a comédia e pronto. Mas quem conhece a história por trás sabe que é uma referência sutil e muito especial. John Amos, que interpreta Cleo McDowell, foi Countinti adulto na minissérie Raízes. Mr. Sinclair, a rainha de Zamunda, interpretou Belly, a esposa de Countinti, e James Earl Jones apareceu em Raízes, a próxima geração, como o pai de Alex Haley. 3 membros do elenco compartilhando história e cultura, e uma piada pequena que só quem conhecia Raízes poderia perceber. É um exemplo perfeito de como o filme misturava comédia com referências culturais e homenagens históricas sem se tornar forçado. Enquanto você ria dos personagens e suas piadas, também estava vendo camadas de significado e homenagens ocultas que tornavam a história ainda mais rica. Humor inteligente, culturalmente profundo e, ao mesmo tempo, hilário. Uma demonstração de que Um Príncipe em Nova York não era apenas uma comédia leve, tinha detalhes escondidos que premiavam os mais atentos e os amantes da história e cultura afro-americana. Número 3. Paula Abdul, coreógrafa em ascensão.
Antes de se tornar a superestrela que todos conhecemos, Paula Abdul era apenas uma jovem talentosa, trabalhando como dançarina e coreógrafa para o Los Angeles Lakers. Ela tinha apenas 18 anos quando recebeu a oportunidade de sua vida, criar a sequência de abertura de Um Príncipe em Nova York. Sim, aquela cena que todos lembramos, onde a Kim é preparado para seu aniversário real, cercado por danças, música e uma cerimônia que parece saída de um conto. O impressionante é como, com tanta juventude, Paula conseguiu coordenar dezenas de dançarinos, a criar movimentos que pareciam rituais africanos autênticos, mas com uma estética que funcionava perfeitamente na tela grande. Cada giro, cada passo, cada gesto estava calculado, mas sem perder a sensação de naturalidade. A sequência não só mostrava a riqueza e a tradição de Zamunda, mas também servia como uma espécie de introdução ao caráter de Akin, jovem, inocente, curioso e pronto para descobrir o mundo. Essa cena marcou o início de sua carreira profissional. Um mês após o lançamento, Paula lançou seu primeiro single, e um ano depois já era uma das grandes figuras da música pop nos Estados Unidos. Assim, embora muitos a lembrem por Straight Up ou suas coreografias em videoclipes de Janet Jackson, devemos reconhecer que Um Príncipe em Nova York foi, de certa forma, sua carta de apresentação para o mundo. Sem esse filme, talvez nunca tivéssemos visto Paula brilhar com tanta força, tornando-se inesquecível nos palcos. Número 2. Problemas legais e a sequência demorada. Mas nem tudo foram aplausos e comemorações. A fama de Um Príncipe em Nova York também trouxe problemas legais inesperados. Em 1991, um príncipe real da Costa do Marfim, Oman Oba Adel Mutol, alegou que a história do filme foi baseada em sua vida e decidiu processar a Paramount. Seu argumento era simples, mas contundente. Eddie Murphy havia roubado sua história. Embora a ação tenha sido rejeitada, Murphy teve que enfrentar várias reclamações semelhantes durante anos. Muitas pessoas afirmavam que a história do príncipe Akin coincidia com suas próprias vidas e cada uma queria uma compensação. Esse alvoroço legal se tornou um dos motivos pelos quais a sequência demorou mais de 30 anos para ser feita. O que na tela era a tranquila vida de um príncipe buscando o amor, fora do set se transformou em um verdadeiro campo de batalha legal. Zamunda, como se vê, não estava tão livre de problemas como parecia. Número 1. Wesley Snipes e sua vingança. E para fechar este trio de curiosidades, temos Wesley Snipes. No filme original, Snipes fez teste para o papel do arrogante namorado de Lisa, o típico jovem rico e presunçoso. No entanto, ele perdeu o papel para Eric LaSalle e ficou sem essa oportunidade. Naquele momento, parecia que o destino havia fechado a porta para ele e Snipes seguia sendo um ator sem muito reconhecimento. Décadas depois, Eddie Murphy o convidou pessoalmente para participar da sequência, mas desta vez em um papel muito mais marcante, General Easy, um personagem cheio de força e presença. Snipes não apenas teve sua revanche, mas também se tornou um verdadeiro rouba-cenas. Sua atuação mostrou que a paciência e o talento podem dar frutos mesmo anos depois. O público voltou a desfrutar de sua presença e, de algum modo, pode ver que aquele jovem rejeitado finalmente encontrou seu momento de brilhar em Zamunda. E assim, entre risadas, segredos por trás das câmeras e reviravoltas inesperadas, Um Príncipe em Nova York não só se tornou um clássico da comédia, mas uma obra repleta de curiosidades que poucos conhecem. Desde as transformações de Eddie Murphy até as referências culturais mais ocultas, cada detalhe faz deste filme muito mais do que uma história de amor real. Alguma dessas histórias te surpreendeu e você quer continuar descobrindo os segredos do cinema? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar a campainha. Não perca nada do que está por vir.